No meio da loucura que a gente vive hoje, existe um texto bem antigo que parece que foi escrito ontem. Hoje, a gente vai mergulhar no livro de Tiago, mas não como uma peça de museu, e sim como um verdadeiro manual de sobrevivência, sabe? Um guia super prático e poderoso para encarar os desafios de agora. Vamos lá? Pra gente já sentir o tom da conversa, essa frase aqui é perfeita. Tiago não tá escrevendo pra gente relaxar, ele tá escrevendo pra acordar. É um chamado, sabe? Quase um grito de guerra pra uma fé que se mexe, que faz, que transforma de verdade. A energia aqui é de ação, não de ficar parado e esperando. E por que isso é tão relevante hoje? Porque olha só, parece que Tiago tá falando diretamente com a nossa geração. Ele mira certinho na nossa pressa, nessa ansiedade que não larga a gente, na superficialidade de tantas conversas e, claro, na nossa impulsividade. Esse livro é tipo uma resposta direta para tudo isso. Então, quem escreveu isso? Foi Tiago, uma figura central da Igreja de Jerusalém e irmão de Jesus. Ele escreveu para uma galera que estava espalhada, enfrentando todo tipo de perseguição e conflito. E o objetivo dele era muito claro: bater de frente com a hipocrisia e chamar para um compromisso real, uma fé que se mostra no que a gente faz. Agora vamos para o nosso primeiro grande insight. Tiago ensina algo bem radical sobre as dificuldades da vida. Elas não são só obstáculos para a gente desviar, elas são, na verdade, ferramentas. A pressão é o que nos molda. E é aqui que a chave vira. A maioria de nós encara as provações como algo para, aguentar firme e torcer para passar logo. Mas Tiago vai muito além. Ele mostra que a provação não é um castigo, é um processo de lapidação, como um artesão que refina uma joia. É o fogo que purifica o nosso caráter, deixando ele mais forte, mais íntegro. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente essa mudança. É a gente saindo daquele lugar de vítima das circunstâncias para se tornar alguém resiliente. Aquela vontade de jogar a toalha dá lugar para a perseverança. É uma mudança total na forma como a gente encara os perrengues da vida. Então, no fim das contas, a aplicação prática é essa. Está na pergunta que a gente se faz. Em vez de perguntar por que eu, a questão vira o que isso aqui pode formar em mim. Seja numa crise no trabalho, num conflito pessoal, essa nova pergunta muda completamente o jogo. Seguindo em frente, vamos para o segundo insight, que é um tema central em Tiago, mas com uma profundidade que a gente às vezes deixa passar. O poder da língua. E olha, não é só sobre evitar falar palavrão, viu? O buraco é bem mais embaixo. A revelação aqui é muito forte. Tiago ensina que a língua não só comunica, ela revela quem a gente é por dentro. Nossas palavras são como uma profecia do que realmente existe no coração. Por isso, dominar o que a gente fala é, na verdade, dominar o rumo da nossa própria vida. Não é sobre ser certinho, é sobre ter domínio próprio. Tá, mas e na prática, como a gente faz isso? Aqui temos uns passos bem concretos. É sobre dar aquela pausa antes de mandar uma mensagem no impulso. É escolher não usar aquele sarcasmo que a gente sabe que machuca. É transformar aquela crítica mental em uma oração pela pessoa. E quando for elogiar, que seja de verdade. São pequenas atitudes com poder de transformação gigante. Chegamos ao nosso terceiro insight, e esse aqui geralmente causa um pouco de confusão: a riqueza. Muita gente lê Tiago e acha que ele condena totalmente os ricos, mas a questão é um pouco mais sutil e, por isso mesmo, muito mais relevante. A grande sacada aqui é que o problema nunca foram os recursos em si, mas sim a arrogância, a injustiça e a exploração que podem vir junto com eles. Para Tiago, a prosperidade não é um prêmio para a gente usar como bem entende. É uma responsabilidade, é um teste de caráter, de administração e de justiça. Esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, tem a visão que Tiago condena, que é marcada pela arrogância e pelo egoísmo. Do outro, o princípio divino, onde a riqueza é vista como algo a ser administrado com responsabilidade e com o desejo de servir. O foco não é na quantidade de dinheiro, mas no caráter de quem o possui. Certo, a gente passou por 3 ideias muito fortes. Agora, como é que a gente junta tudo isso e transforma essa sabedoria em ação no nosso dia a dia? Tiago é muito direto sobre os erros que a gente precisa evitar. Ele basicamente nos alerta sobre o perigo de falar sem pensar, de ter uma espiritualidade de fachada, de uma fé que é só da boca para fora, do egoísmo com o que a gente tem e, claro, de desistir quando as coisas apertam. São armadilhas que minam uma vida de verdade. E em contraste, esse aqui é o caminho a seguir. Na nossa fé, buscar sabedoria e não só opinião.
No nosso caráter, cultivar autocontrole e humildade. E no nosso trabalho, praticar a ética e a perseverança. É um roteiro bem claro para o nosso crescimento. E para a gente fechar, fica essa pergunta que eu acho que resume a essência de tudo que a gente viu. O livro de Tiago nos desafia a repensar tudo. E se a fé não for só uma crença passiva, algo intelectual que a gente guarda, mas sim um verbo, uma ação contínua, uma demonstração viva? Essa é a provocação que Tiago deixa para a gente e ela é tão poderosa hoje quanto era há 2000 anos.